Olá, você que me assiste, Deus abençoe tua manhã no nome de Jesus, abençoe todo o teu dia também no nome de Jesus. Oremos. Pai Santo, no nome de Jesus, abençoa esta pessoa que assiste esse vídeo, abençoe minha vida também, que possamos caminhar na palavra do Senhor e que a palavra do Senhor nos produza frutos dignos, ó Deus, de um gozo, de uma salvação que temos no Senhor Jesus, porque Ele morreu por nós, Ele nos salvou dos pecados deste mundo e nos deu direito à vida eterna. Que nós possamos entender isso nos planos do Senhor e caminharmos em santidade de vida. Assim oramos, meu Deus, agradecidos pela bênção do Senhor nesta manhã com a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando você e família. E Deus quer que você seja feliz, então seja feliz. Faça um favor a você mesmo e seja feliz no nome de Jesus. Vamos ler Êxodo capítulo 1. Mas eu quero lembrar para você que esse capítulo 1 de Êxodo, na Bíblia em hebraico, começa com a palavra Vav, com a letra Vav. Vav quer dizer e, né, de continuação, ou continuando, né? Mas é uma sequência, uma transição do livro de Gênesis para o livro do Êxodo. Então, Êxodo. Então, nós precisamos entender que o hebraico ele continua o Gênesis com Êxodo, né? De um livro para o outro, uma sequência do assunto, mesmo que a história mude e vai mudar muito, né? Então lemos assim no versículo 1, depois de E, saindo de Gênesis e começando em Êxodo. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada um com a sua família. Aí vem a lista de nomes, né, que é o versículo 2 para frente, mas eu quero ler o versículo 22, que diz assim: Então ordenou Faraó a todo o seu povo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançarei no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. O que estava dizendo aqui, Faraó, é que todos os meninos que nascessem dos hebreus, imediatamente ao nascer, que fossem lançados todos no Nilo. E as meninas deveriam deixar viver as meninas. Bom, é bom fazer uma transição do livro de Gênesis, né, para o livro de Êxodo. O livro de Êxodo começa dizendo, então, quem é que desceu ao Egito? Os filhos, né, os 11 filhos de Jacó e as suas famílias, porque José já estava no Egito. Então, ali morre esses 11 filhos de Jacó no Egito, depois da morte de Jacó, né? Morre esses 11 filhos também, mas a geração segue, né? Eles procriam, eles crescem assustadoramente, e José também já havia morrido. O que aconteceu foi que, então, eles crescendo demais, criando demais, né, e tendo uma família fortificada ali, se tornando um número muito expressivo, no passar dos anos, esses filhos que desceram ao Egito viveram o bem bom da vida no Egito, né? Eles viveram cuidados por José, viveram uma vida regalada, uma vida cheia, né, de fartura e abundância, e cresceram financeiramente também. A única coisa que não foi dada a eles no Egito era terra por direito, mas sim por posse, eles tiveram terra lá. Então cresceram e cresceram e cresceram. Só que no fato deles crescerem de um lado, levanta-se também um faraó do outro lado, que assenta-se no trono e que ignorou a história de José e o benefício que José e o Deus de José foi para o Egito. O que acontece então é que esse faraó começa a temer, coisa que Faraó não precisava fazer, ele começa a temer, porque Faraó era um semideus, né, no governo, então ele dizia o que deveria acontecer e ele era liderado por deuses e ele tinha consigo também, né, ele tinha com ele ali os feiticeiros e mágicos, então ele estava bem assessorado aos olhos dele e podia falar com seus deuses, mas os seus deuses não o livrou de temor. Então, ele levanta-se e começa, então, a criar alguns esquemas contra o povo hebreu. Por isso, o título da nossa mensagem é Deus livra você das mãos dos poderosos. Preste atenção nesse título, porque você precisa acreditar nisso. Deus livra você das mãos dos poderosos. Não importa o tamanho do poder que eles se levantam contra você, Deus é capaz
de te livrar. Então, qual é o intento deste faraó? Com medo. Qual é o medo? Deles crescerem e se tornarem mais e mais poderosos, porque o número dos hebreus já estavam basicamente superando na existência deste faraó, superando então os egípcios, né? E este faraó se chamava Sete-Um, né? Então ele começa então a projetar algo contra o povo hebreu, o povo que estava ali vivendo muito bem no Egito e se espalhando no Egito. Ele diz então, chama, porque não tinha ninguém mais próximo das hebreias do que as parteiras egípcias. Então ele tinha confiança em duas delas, né? E essas duas ele chama e diz para elas o seguinte: olha, vocês vão fazer o parto. No momento que fizerem o parto, vocês matam os bebês masculinos, não deixam que eles vivam. E as femininas vocês podem deixar viver. Esse foi o primeiro intento. O versículo que lemos é o próximo passo que ele vai usar quando ele se torna vencido nesse primeiro plano. O que ele estava fazendo era simplesmente uma oferenda de crianças, né, aos deuses do Egito. Inclusive tinha um deus chamado Anubis. Este era o deus da morte, né? E o deus da mumificação, o deus da decomposição dos corpos. Então, quando eles faziam algo assim, eles já estavam dedicando aos seus deuses essas crianças. E Faraó, então, este mau homem que se levantou no trono, resolve fazer isso. Só que o que ele não entendeu e ignorou a história é que quando o Egito necessitou, foi o Deus de Israel que abençoou o Egito. Foi o Deus de Israel que levantou um homem para então governar o Egito e levar o Egito a abastecer a fome, a matar a fome de toda a terra. E isto trouxe para o Egito muitas riquezas. Mas ele ignora, porque ele tem o poder nas mãos, ele é considerado um deus ali, e ele então resolve agradar aos seus deuses. Bom, essas parteiras convivendo com pessoas, né, hebreias, com as mulheres hebreias, elas vão aprendendo sobre o Deus de Israel. Elas vão escutando sobre o Deus de Israel. E elas vão escutando as histórias do que o Deus de Israel fez no Egito, levantando José. E essa história vai se alavancando porque a história de José é contada até hoje nos nossos dias. Então, nos dias destas hebreias também, era contada essas histórias. E o que aconteceu com elas? Que as histórias eram tão emocionantes, elas viram que realmente era um Deus que surgiu ali e que superou, que subjugou todos os outros deuses do Egito. Então elas preferiram crer e temerem a este Deus. E quando então Faraó dá esta ordem para elas, elas resolvem não cumprir a ordem de Faraó, por saberem que este Faraó, mesmo sendo conhecido como um Deus, ele estava debaixo das mãos do Deus Todo-Poderoso. A decisão viria do Deus Todo-Poderoso e o mais importante não era obedecer a Faraó, era obedecer ao Deus Todo-Poderoso. E então, pelas mãos dessas parteiras, os filhos crescem, os filhos não são mortos, os deuses do Egito não recebem nenhum sacrifício, né, dado pelas mãos delas, porque Deus as abençoou e Deus gostou da atitude delas. Elas são chamadas a Faraó para prestarem conta, mas só que elas dizem a Faraó em outras palavras: ó, Faraó, o que acontece, ó rei? É que o Deus dessas hebreias, ele dá poder, dá vigor a elas. E quando nós chegamos, a criança já está ali com muita saúde, a criança já nasceu com saúde, virtuosa, a criança está ali bem cuidada, bem amamentada. Estas mulheres têm a mão de um Deus todo-poderoso atrás delas, na vida delas. Era o Deus de Israel agindo ali no meio do povo hebreu e desbancando então as atitudes de um rei covarde e cruel que quer oferecer sacrifício aos seus deuses. Por isso, ele então se intenta contra o povo de Deus. Bom, este intento dele, ele não fica satisfeito e então ele resolve oferecer a muitos deuses um sacrifício que, na visão dele, iria agradar a esses deuses. E esse é o versículo de número 22,
que lemos, né, que ele manda então que as crianças sejam lançadas no Nilo, e disso falaremos amanhã. O porquê que ele manda lançar esta criança no Nilo. Mas o que eu quero dizer a você no título da nossa mensagem é que Deus livra você das mãos dos poderosos. Contra você e contra mim, muitas coisas também são levantadas nessa terra. Muitas pessoas aí usam os feiticeiros, os macumbeiros e por aí vai, pessoas que têm outras religiões, né, que chamam de religiões e até exigem respeito, né, de que seja respeitado sendo outras religiões, mas essas pessoas, né, são levantadas para o mal, para fazer o mal contra alguém, e quase sempre eles são levantados para perseguirem o povo de Deus. Claro que existiu um faraó lá no Egito, e já falamos dele, que ele foi uma bênção para o povo de Deus. Por quê? Ele entendeu que o Deus de José, que interpreta sonhos, estaria no governo da nação, e a nação foi próspera. Mas no meio de muitos aí, existem os maldosos, aqueles que prejudicam, aqueles que tentam adorar a Satanás e a seus demônios e fazerem serviços por aí para prejudicarem pessoas. Só que se estas pessoas temerem a Deus, se essas pessoas se jogarem aos pés do Senhor, aqui está o título da mensagem: Deus te livra, Deus trabalha na tua vida, Deus te protege, porque ninguém pode frustrar os planos de Deus na tua vida. A Bíblia diz que debaixo de um teto onde você abriga, na tua tenda, não vale encantamento. Podem fazer o que quiser contra você, mesmo que seja um poderoso, um que se diz poderoso, ele pode se levantar contra você, que na tua tenda, ó Israel, não vale encantamento. Não adianta eles lutarem, eles persistirem em atrapalhar o plano de Deus na tua vida. Se é Deus quem te chamou, se é Deus quem te estabeleceu, Ele irá suprir todas as tuas necessidades, Ele te guardará no dia do mal. A Bíblia diz que na tua entrada e na tua saída você será guardado, haverá pastagem para você, haverá alimento para você, e esse alimento significa que Deus estará te alimentando dia após dia, para você acreditar nesse Deus. Nada aconteceu de mal com essas parteiras. Por que não? Porque elas resolveram temer a Deus. E essas parteiras talvez fossem estéreis ou não tivessem família. E a Bíblia diz que Deus agradou da atitude delas, do temor delas, e deu para essas duas parteiras família, e deu para elas filhos. Então você e eu precisamos entender isso. A nossa vida está nas mãos de Deus, e ninguém e nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se nós acreditarmos nisso e caminharmos nisso, a glória de Deus sempre estará por perto. Sempre estará em nós, sempre Deus estará nos abençoando, mas precisamos crer. Por isso, o título da nossa mensagem é: Deus livra você das mãos dos poderosos. Não importa o tamanho do poder que eles dizem ter ou quantos deuses eles servem. A Bíblia diz que só há um Deus verdadeiro. Ele é o El Shaddai. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E esse Deus Todo-Poderoso é o que cuida de mim e de você. Então eu quero deixar esta palavra a você. Amanhã estaremos falando, seguindo a mensagem, porque é conveniente que sigamos falando, né, desse povo que caiu no sofrimento, da briga entre os deuses do Egito com o Deus de Israel, né? Eles querem provar que os deuses do Egito são deuses. Mas você e eu acreditamos que Deus é Deus, que não há outro Deus além do nosso Deus. Deus abençoe você e família, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço, meu pastor Rivo Martins. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser, no nome do poderoso Jesus, o nome que está sobre todos os nomes. Um abraço meu em Cristo Jesus.